Minha gente, tudo bem com vocês? Bom dia, sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Fernanda. Estou realizando as leituras da semana, signo de Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura coletiva, não irá ressoar com todos, porém eu espero de alguma forma agregar, tá bom? Gratidão você inscrito no canal pela confiança. Se você é novo, eu te convido a se inscrever, deixe seu like e o seu comentário, me fortalece dentro da plataforma. Compartilhem o vídeo, gente. Pode ser que a mensagem venha ajudar outras pessoas também, ok? Gratidão a vocês e ativem o sininho para receber as notificações do vídeo, tá joia? Vamos lá, signo de Escorpião. Qual é a energia? Tá. Preguiça. Criatividade. Amistosidade. Aqui está dizendo o seguinte, que vocês estão de repente dentro de um contexto que está trazendo aqui para vocês um certo querendo ficar aqui na preguiça, você tá entendendo? Aqui tá dizendo o seguinte, que é para você trabalhar aqui a tua criatividade. Algumas pessoas do signo de Escorpião precisam trabalhar a criatividade, tá certo? Precisam se colocar de forma mais amistosa em um contexto aí, em algo que você tá querendo na sua vida, tá bom? Parece que, assim, você tem o poder de co-criar a tua vida, você tem o poder de fazer com que as coisas aconteçam aí na sua vida, mas parece que existe aqui um sentimento de inércia, entende? É como se você não quisesse se movimentar para isso, dá uma preguiça de ter que ficar criando as coisas, aquela coisa chata. Pode ser que de repente muitos de vocês tenham dificuldade de lidar com a rotina, certo? Então aqui pede para que você tenha mais amor, mais carinho, mais maturidade, entende? Para que você trabalhe a sua criatividade, de repente, no sentido de, assim, para que você, de alguma forma, encontre prazer no que você quer fazer, no que você está querendo criar. Você tá entendendo? Para que você coloque ali mais amor, para que você entenda que você não precisa ser uma pessoa que tem que ficar toda hora ali fazendo as coisas e tal, para que você encare as coisas com mais leveza. Você tá entendendo? Não é no sentido de você se sentir obrigado, porque quando você se sente obrigado, isso te traz um sentimento de preguiça, né? Uma vontade de ficar parado, de não querer fazer nada. Certo? Então, a amistosidade, ela entra nesse contexto no sentido assim, para que você faça o que você tem que fazer, mas que você tenha mais amor, no sentido de você não achar que você tem que ser obrigado. Mude o contexto, mude a forma de ver a situação, certo? Mude a forma de ver a situação, entende? Porque quando você mudar a forma de ver, você vai conseguir encontrar mais prazer, né? Você vai sentir mais prazer, você vai automaticamente ter mais maturidade, entende? Não carregue essa situação como sendo uma obrigação, carregue a situação como sendo algo leve na sua vida. Você tá entendendo? Porque aqui me mostra que vocês estão de repente numa energia que vocês estão com preguiça de criar algo, com preguiça de trazer uma movimentação ou de trazer uma mudança na vida de vocês. É como se cada vez que vocês pensassem que vocês precisam realizar alguma coisa, isso trouxesse para vocês esse sentimento. Por quê? Porque traz aquela sensação de obrigação. Então, é para que você olhe para isso que você precisa fazer de uma forma mais amável. Entende? Para que você tenha ali, de repente, mais reciprocidade com você mesmo. Tá entendendo? Eita. Perdão, gente. Dá até um coisa aqui, um sono, miséria.
É para você fazer as coisas sem exigir, entende? É para você fazer as coisas sem exigir. O que seria isso sem exigir? É você não encarar a tal situação como obrigação aí, tá entendendo? Signo de Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, que temos aqui para o signo de Escorpião. 6 de paus. A torre. Dois de ouros e a carta da morte. Bom, aqui tem bastante energia escorpiniana, né? Então vamos lá. O fato de você não estar se sentindo vitorioso, existe uma situação que realmente ela precisa ser mudada, tá? Porque o fato de você não estar se sentindo saindo vitorioso de uma situação faz com que você não se mova. E o fato de você não se mover trava aqui a tua vida, tá? Trava aqui o teu lado financeiro. Então, o teu sentimento, de repente, talvez de sobrecarga, de carregar algo, de aquela coisa assim maçante, que aonde você não está sentindo prazer, aonde você não está vendo ali uma vitória e uma honra, tá fazendo com que você fique trancado em uma situação, parado em uma situação, entende? O 2 de ouros, ele veio como bloqueio, o que me mostra que o fato de você estar dentro dessa situação está bloqueando o equilíbrio na sua vida. A carta da morte, ela também veio com um bloqueio, o que mostra para mim que não está havendo transformação, tá? É como se vocês quisessem que as coisas acontecessem na sua vida, mas você de repente não está fazendo por onde, porque você não está enxergando, você não está enxergando ali valor, né? Valor, prazer, né? O 9 de ouros. O 9 de ouros também me veio como bloqueio, ok? E o que mais? O imperador. Aqui é preciso que vocês tenham controle, minha gente, da vida de vocês. Vocês têm a capacidade de conquistar o que você quer na sua vida, de chegar aqui no trono do imperador, mas por algum motivo, razão e circunstância, você não está enxergando você chegando neste trono, porque o que você está fazendo não está trazendo aqui para você um prazer, né? Você não está se sentindo honrado, é como se o trabalho que você estivesse realizando, para você, ele não tem um fundamento, ele não tem um propósito, e aí faz com que você permaneça estagnado no mesmo lugar, faz com que você não saia, não tenha uma tomada de atitude, e essa sua atitude faz com que a sua vida fique travada, certo? Para que você não consegue equilibrar nem o teu financeiro, é um financeiro que não se equilibra e é uma vida que não se estabiliza, entende? Porque não está havendo aqui de fato uma real transformação, não existe prazer, vocês não a energia de vocês ela está bloqueada por conta desse contexto, por conta do fato de que você não está vendo algo ali que traz aqui para você, porque o signo de Escorpião, para poder fazer as coisas, tem que estar apaixonado, né? Tem que ter amor, tem que ter envolvimento, tem que ter coração. Então, por isso que veio aqui a carta da amistosidade com a carta da criatividade, que é para que você olhe para o que você precisa fazer de uma forma mais leve, sem exigências. Mas não significa que é para você deixar de fazer, não. É para você mudar o teu olhar, para que você consiga sentir prazer nas realizações que você está buscando na sua vida, no que você quer fazer para poder mudar a sua vida, certo? Ó, 8 de espadas, me fala de um mental preso, bloqueado. A carta do carro também veio invertida. Tá sem movimento, vocês estão sem movimento na vida de vocês, estão sem direcionamento por conta da preguiça, por conta de repente de olhar e falar assim, olha,
Isso aqui pra mim não tá me trazendo prazer, não tá dando. Ai, eu tenho que ficar criando. Poxa, que saco, eu tenho que ficar fazendo isso. Ai, eu tô cansada, não quero não, vou sentar. Eu vou sentar e, sei lá, vou assistir TV. Porque é mais fácil, né? Porque eu descanso. Isso aqui é um puxão de orelha, tá? Isso aqui é um puxão de orelha. Isso aqui é a espiritualidade falando aqui, tá? Pra você, acorda aí pra tua vida. Dá uma olhada aí, modifica essa situação. A tua vida, ela tá bloqueada pelo fato de você olhar para as coisas para o que você precisa realizar com um olhar de, isso daqui é cansativo. Nossa, que preguiça de fazer isso daqui. Eu tenho que fazer isso daqui mesmo. É para você mudar aqui o teu olhar. As coisas na sua vida, elas estão aqui bloqueadas. Você tá entendendo? Você não tá vendo mudança na sua vida porque a tua mente está bloqueada. Você tá entendendo? Você não tá saindo da situação onde você deve sair, da onde você deveria sair. Você não está trabalhando para que essas coisas aconteçam. Logo, você não sente prazer, né? Você não tem uma vida equilibrada aqui. Aqui a carta do imperador, ela vem como sendo algo aqui positivo, tá? No sentido de que trabalha aí a energia do imperador, você tem capacidade, você é uma pessoa que cocria, você é uma pessoa que tem aqui o poder de atração, certo? Você tem o escorpião, ele é um signo, minha gente, que ele consegue passar por situações que eu acredito que algumas pessoas não aguentariam passar. Não é à toa que saiu aqui a carta do imperador. O escorpiano e a escorpiana têm uma força e o imperador, ele retrata isso. Ele retrata essa força. Tem uma força que é surreal, entende? É o surreal. Tem um poder mental, tem um poder, um equilíbrio emocional, tem aqui a espiritualidade dele, entendeu? É uma pessoa que tem energia, que tem aqui a ação, certo? E que consegue fazer dinheiro. Não é imperador à toa. Mesmo o imperador, ele é uma carta dos signos de Áries, né? Ele traz aqui a energia do signo de Áries. Mas ela também me representa bastante o signo de Escorpião. E tem bastante aqui a energia, tá? Do signo de Escorpião. Então, assim, é uma carta que me traz bastante a energia do escorpiniano. Porque a força que o escorpiniano tem para passar por situações é surreal. E o que mais, tarô? Signo de Escorpião. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. A carta da Lua. E o 6 de espadas invertido. Ó, você tá demorando aí para dar um outro rumo na tua vida. Você tá demorando para dar um outro rumo na sua vida. Existe alguma coisa aqui, de repente, que você tem receio, medo? A energia que eu tô me conectando aqui com as pessoas do signo de Escorpião são pessoas que parece que desistiram de viver, sabe? Que estão deixando a vida levar. Desistiram. Tô cansado, não quero mais isso, mas beleza, vou levando, entendeu? Você não tá dando um outro rumo aqui na tua vida. E o que mais, tarô? Signo de Escorpião. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Rainha de Copas. E um Rei de Paus invertido. Aqui pode ser que vocês estejam dentro aí de um relacionamento onde não tá batendo, tá? Um é mais emocional e o outro tem mais ação aqui. Tem mais a energia do fogo, né? E tá faltando, de repente, aqui sentimento, que não rola há muito tempo. Me veio esse samba aí na cabeça, ok? Tá? Aqui pra mim tem essa coisa aí de vocês estarem dentro de um contexto de um relacionamento aonde não existe compatibilidade. E o que mais? O que tem a ver aqui essas duas energias? 8 de copas. Vocês dando as costas para essa pessoa, vocês indo embora. E o que mais?
5 de paus. O julgamento e o 4 de ouros. Aqui me mostra o seguinte, são vocês, tá? De alguma forma dando as costas para essa pessoa, ok? Por quê? Porque estão cansados de brigas, estão cansados de intriga, é uma pessoa que de repente não está acrescentando aqui na vida de vocês, que só está enchendo o saco de vocês. Então assim, você já tem outras coisas para lidar e ainda tem uma pessoa que fica aí falando na tua cabeça. Você tá entendendo? Então eu vejo que vocês cansados e dando as costas para isso. A carta do julgamento com 4 de ouros me fala de colhendo aqui algo, um apego material. Existe aqui algo com relação a isso, algum tipo de apego. O que mais? Clarifica para mim esses 5 de ouros, por favor. Tá muito vago só ele ali, ele não responde sozinho. 5 de ouros. Ó, tá vendo? 7 de paus. Brigas, discussões. Existe um apego. Esse relacionamento que vocês estão envolvidos, parece que só estão envolvidos por conta de brigas. Só tem brigas, só tem discussão, né? A carta do juízo final me fala de colhendo o que se planta. Então é um relacionamento aonde ele é baseado em cima de discussões, de brigas, de intrigas, de coisa chata, não tem aquela coisa do romantismo. Você tá entendendo? Parece que tem um apego nessa situação. É tipo, tem que brigar, tem que ter discussão, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Gente, já deu. Já deu. Já deu, já deu, já deu. O que mais? Como que finaliza essa situação aqui? Signo de Escorpião. A carta da força veio invertida. O 10 de paus também veio invertido. Aqui fala para mim o seguinte, que é para vocês tomarem a rédea da situação e finalizar isso. Mas aí é com você, tá bom? Você coloca aí dentro do teu contexto. Mas a carta da força me mostra alguém que não está mais conseguindo controlar aqui o teu emocional. Né? Que não tá mais conseguindo. Já tá tendo aqui uma impulsividade, já tá tendo aqui uma coisa... alguém já tá perdendo aqui o controle da situação. Se vocês, de repente, não tomarem uma atitude dentro deste contexto, dentro deste relacionamento, vocês vão colher um relacionamento aonde só vai ter briga. Aonde só vai ter discussão. Aí o que vai acontecer? Vão perder aqui o controle, você tá entendendo? E vão continuar nesse raio dessa situação. Um cansaço, descarregando aqui energia em algo que de repente não vale mais a pena. Certo? Então assim, se você permanecer dentro de um relacionamento, ok? Ou querendo alguém na sua vida aí que só te traz conflito, que só te traz injeção de saco, que só te traz dor de cabeça, o que você vai colher desse relacionamento? Você vai colher só briga. Você vai colher só perda aqui, ó, de controle, só agressividade, só... Você tá entendendo? Você só vai colher desgaste energético. Tá certo? Mas aí fica, né? Não estou dizendo que você tem que terminar o teu relacionamento, mas eu estou dizendo que de repente você precisa olhar para essa situação de uma outra forma e tentar ali achar um meio termo, se você acha que você deve ficar com essa pessoa, que existem aí mais qualidades do que pontos negativos e de repente vocês conseguirem olhar aqui, entrar num consenso, sabe? Para poder conseguir harmonizar essa situação. Harmonizar. De repente, ali a carta da preguiça, da criatividade, da amistosidade também me fala muito com relação a essa questão, né? Que ambos estão dentro de um relacionamento cansados e a preguiça, tem preguiça de trazer o novo para dentro deste contexto. Aqui precisa trabalhar a maturidade, aqui precisa trabalhar aquela energia do amor leve, aonde
Não tem aquela cobrança, não tem aquela exigência onde cada um consegue olhar e falar assim, olha, esse daqui é seu tempo, esse daqui é meu tempo, eu quero fazer tal coisa, você, né, não quer fazer, quer ir fazer tal coisa, legal, show de bola, você tá entendendo? É um relacionamento leve, é um relacionamento sem cobrança, é um relacionamento sem essas coisas, entendeu? É um amor mais maduro aqui, certo? Nós temos todos os signos envolvidos, mas temos mais forte a energia de Escorpião, Áries também e Leão, tá? É isso mesmo. E Câncer. Temos Câncer aqui também. Opa. O que mais? Baralho, por favor. Uma mensagem para o signo de Escorpião. Xangô, Xangô, luar lá na pedreira de Xangô. Xangô. Eu vou deixar a carta das montanhas. Por quê? Porque na hora que eu tava embaralhando veio o ponto de Xangô na minha cabeça e logo em seguida caiu a carta das montanhas. O que eu acredito que é Pai Xangô dizendo aqui que está fazendo justiça aí na sua vida, ok? A carta da árvore. E a carta da cruz. Aqui é Pai Xangô tirando vocês de uma situação, tá? Aonde de repente vocês estão se encontrando aqui em uma encruzilhada. É como se vocês estivessem passando por uma situação aqui já há algum tempo, tá? Passando por essa situação aqui já há algum tempo. É como se isso já estivesse aqui enraizado. E isso está trazendo aqui para vocês, de certa forma, uma... tá trazendo aqui para vocês obstáculos, né? Tá trazendo aqui um pesar, tá trazendo aqui uma situação desgastante, entende? Então, é Pai Xangô tirando essa energia aqui da sua vida, entende? É uma situação que, pelo que me parece, ela já vem de algum tempo, ela não começou agora. Então, aqui Pai Xangô diz, minha filha, meu filho, eu vou derrubar essa árvore que tá aí no teu caminho. Você tá entendendo? Essa situação aqui, meu amor, essa árvore aqui já tá podre. Tá entendendo? A raiz dessa árvore cresceu em um solo que não é próspero, um solo que não é fértil. Então é Pai Xangô fazendo justiça aqui na sua vida para tirar essa árvore podre aqui do teu caminho. Você tá entendendo? E te trazer a vitória. Te tirar dessa situação onde você de alguma forma se sente vivenciando na encruzilhada. A gente tem a carta de Pai Oxalá no final do maço, a carta dos lírios, para que você tenha paz, para que você tenha tranquilidade. Então é Pai Xangô falando assim, ó, isso aqui já deu, isso aqui já perdurou demais, muito mais tempo do que de repente deveria. Já era para você não estar mais nessa situação. Você tem aqui alguém na sua vida que te dificulta aqui na tua caminhada. Você tem alguém aqui que te traz um cansaço. Você tá entendendo? Eu vou vir aqui e vou fazer aqui, ó, vou derrubar essa árvore aqui porque eu tenho força, eu vou fazer justiça. Você tá entendendo? Pai Oxalá aqui, trazendo vitória na sua vida, trazendo paz, trazendo tranquilidade. Certo? Essa é a leitura que eu tenho para vocês, signo de Escorpião. Eu espero de alguma forma ter agregado valor. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.